Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. O meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou editor do Science Arena. Eu agradeço a presença de todos que se inscreveram e estão aqui para mais um encontro virtual da nossa série de conversas sobre a carreira científica. Esse é o nosso terceiro encontro. Na estreia, a gente recebeu o Helder Nakaya, que falou do impacto da IA na carreira acadêmica. Na live do mês passado, a gente recebeu o pesquisador Ricardo Weinlich para falar sobre a formação de novas lideranças em pesquisa. No nosso Science, no nosso site sciencearena.org, vocês encontram diversos conteúdos muito úteis sobre a carreira científica. Não percam. Antes de começar o tema de hoje, eu vou apresentar rapidamente o que é o Science Arena. O sciencearena.org é uma iniciativa bilíngue de jornalismo sem fins lucrativos lançada pelo Einstein Hospital Israelita em 2024, com a missão de estimular debates sobre os rumos da ciência e os desafios da carreira científica. O nosso objetivo é ser um ponto de encontro de ideias e reflexões que ajudem pesquisadores a tomar decisões em um contexto de incerteza e pressões crescentes. Nós abordamos temas diversos e relevantes, desde a crise climática até o impacto das novas tecnologias, como, claro, a inteligência artificial. A gente sabe que, além de publicar artigos e buscar financiamento, o pesquisador precisa cada vez mais desenvolver habilidades de gestão, de comunicação e de interação com a sociedade. E o Science Arena quer ser um aliado nesse processo. Por isso que o encontro de hoje tem um foco muito especial: como transitar da academia para o mercado de trabalho. É um desafio que muitos mestres, doutores e pós-docs enfrentam ao longo da carreira. Para essa conversa, a gente tem a alegria de receber a Jaqueline Ribas, que é especialista em carreiras e fundadora da consultoria Pesquisa de Impacto. Jaqueline, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, estar aqui com a gente hoje. E para começar, eu queria te pedir para você contar como você se especializou nesse tema, na transição da academia para o mercado de trabalho. Oi, Diogo, muito obrigada em primeiro lugar pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agradeço também ao Bruno pelo convite. E falar sobre essa temática é sempre muito maravilhoso para mim. Eu falo que esse é meu grande propósito, então vai ser muito bom poder compartilhar com vocês um pouco dessa jornada e com todo mundo que está nos acompanhando. Como que eu comecei, né? Vamos dar alguns 10 anos para trás. Eu sou da área de comunicação também, sou linguista por formação pela UFSCar. E ao longo da minha trajetória na Federal de São Carlos, eu tinha muito claro um único caminho na minha cabeça. Eu vou fazer mestrado, doutorado, vou ser docente aqui da universidade, porque esse é o meu único caminho. E lá no meu último ano da graduação, eu já estava com tudo pronto, pensando mesmo em ingressar na carreira acadêmica, quando eu iniciei um estágio na Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Fui estagiar na área de comunicação. E eu me apaixonei pelo outro lado da pesquisa. E não me vi mais sendo pesquisadora, eu fazia iniciação científica, mas naquele momento eu falei: "Não, eu sou uma comunicadora da ciência". E por isso que eu falo que a gente tem muita sinergia aqui com o Science Arena, né, porque eu sou essa apaixonada pela comunicação da ciência. E aí nesse processo, saí da Embrapa e ingressei assim que eu me graduei em uma instituição privada de pesquisa. Fui trabalhar diretamente com pesquisadores, mestres, doutores, principalmente da área biológica. Nesse processo de trabalho, atuando na área de comunicação, eu entrei como assistente, depois me tornei coordenadora nessa instituição e comecei a ter interface direta com os profissionais, com processos seletivos. Aqui eu estou falando de 2017, 2018, e foi nesse momento que eu me dei conta de como essa informação sobre carreira não chega dentro da academia. Nós buscávamos talentos, não encontrávamos. Quem chegava na entrevista não conseguia se posicionar. E aí eu me lembro muito bem de um dia conduzindo uma entrevista com uma profissional incrível, um currículo maravilhoso, e ela não conseguia falar os diferenciais dela, como que ela poderia trabalhar na instituição. E eu saí aquele dia da entrevista assim, consternada, falando que eu preciso fazer alguma coisa, né, para ajudar essas pessoas. Vamos tentar pensar em algo. E aí as coisas começaram a acontecer, uma palestra, um convite, outro, até que saí dessa instituição em 2019, fui trabalhar como gerente em uma startup de educação também com mestres e doutores envolvidos no processo, sempre tive uma conexão com esse público muito forte. E em 2021
depois de alguns anos conciliando os meus trabalhos na comunicação, no marketing, com mentorias, cursos, palestras, eu tomo a decisão de pedir demissão do meu cargo de gerente de marketing e fundar a minha instituição, que é especializada em preparar os profissionais da pesquisa para fazerem a transição da academia para o mercado. De 2021 para cá, nós já acompanhamos mais de 500 contratações no mercado de trabalho e todos os dias essa é a minha realidade, é ajudar profissionais que são extremamente competentes, qualificados, a conseguirem uma posição de destaque no mercado. Muito legal. E como é que, e quais são, assim, né, a experiência acadêmica ela é muito rica, embora não tenha, talvez, né, essa preparação para as pessoas entenderem, né, que se quiserem ir para o mercado de trabalho, talvez elas não saibam, tenham as habilidades, digamos, né, de navegar isso, mas quais são as habilidades que uma pessoa que passa por todo esse processo, né, de fazer, né, tese, de fazer pesquisas, tal, que habilidades essa pessoa tem, as habilidades que essa pessoa tem que são valorizadas no mercado de trabalho? A gente pode falar aqui de inúmeras competências e habilidades, desde técnicas, práticas e interpessoais, e as técnicas e práticas vão variar das áreas de atuação, linhas de pesquisa, né? Se é humanas, exatas e biológicas. Eu vou começar falando das competências interpessoais que são comuns para quem é da pesquisa, e eu acredito que quem está nos acompanhando aqui no ao vivo vai começar a se identificar. Para ser pesquisador no Brasil, é preciso ser resiliente. São muitos os desafios. Então, são pessoas que realmente são apaixonadas pelo que fazem, que acreditam no que fazem, que têm um propósito muito forte e que vão atrás e que buscam fomento e que vencem os desafios, as barreiras. Então, a resiliência é muito forte. Resolução de problemas. O pesquisador, a pesquisadora tem no DNA mesmo esse desejo de resolver problemas. Eu quero impactar, eu quero gerar novas soluções. Adaptabilidade, flexibilidade, habilidade de comunicação, de troca, de ensino, didática. Então, quando a gente está olhando para as soft skills famosas nos processos seletivos, esse é um combo que vem junto aí com quem é da pesquisa. E do outro lado, tem uma coisa que eu falo muito, Diogo, é que fazer pesquisa é trabalho e dá muito trabalho. Então, para você concluir uma tese, uma dissertação, são dias, horas, não tem final de semana, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, analisando dado, análises laboratoriais, toda a parte de escrita científica, leitura científica, faz parte da rotina do pesquisador e da pesquisadora de todas as áreas, sem eu entrar ali em detalhes técnicos de cada área. Mas esse processo de pensar fora da caixa, de resolver problemas, de conseguir interpretar uma informação científica e transformar isso em algo palpável, isso faz parte do pesquisador. E as empresas precisam de profissionais assim para todas as áreas, né? Humanas, exatas, biológicas. Eles buscam isso, uma pessoa que tem vontade de gerar resultado, e os profissionais da pesquisa têm essa vontade e essa capacidade de analisar uma informação e transformar isso em algo palpável, em um projeto. Então, esse perfil é um perfil fundamental dentro das instituições, e isso vem junto com essa bagagem acadêmica. Acho que existe até uma tendência, né, de tanto os próprios, as pessoas que trabalham na academia, fizeram essa trajetória, quanto, né, o senso comum de não encararem, né, o trabalho acadêmico, intelectual, Isso é muito comum. como uma trajetória profissional, né? Acho que dá para Uhum. dizer isso. Você Sim, deve ver isso nas suas consultorias o todos tempo os todo, né? dias. Então, eu quero pedir também, agora eu vou lançar a primeira enquete aqui da noite, Tá. que é justamente sobre isso, né? Pegar esse Uhum. tema que você acabou de falar, que eu vou pedir para o pessoal responder aqui, né, no chat do Zoom, nas opções do Zoom, se você considera a sua trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, enfim, como experiência profissional. Quero ver o que as pessoas vão dizer a respeito disso, né? Tem algumas Sim. alternativas, sim, com certeza, parcialmente, ou não, ainda me vejo como um aluno ou aluna, né? Que eu Uhum. acho que isso é muito comum Muito comum. no meio acadêmico, né? É. É o que mais chega, assim, dentro da academia. É natural que os orientadores, professores, chamem esses pesquisadores de alunos, de bolsistas, e aí isso acaba ficando muito enraizado, e há essa percepção de: "Ah, eu sou só estudante". Então, chega muito isso para mim diariamente, seja nas minhas redes sociais, nas minhas mentorias, consultorias. Ah, então, eu tô começando do zero no mercado, eu nunca trabalhei. E aí eu falo, me conta mais da sua trajetória. A pessoa tem um currículo maravilhoso, mestrado, doutorado, doutorado sanduíche, pós-doutorado.
Eu falo: "Como assim nunca trabalhou? E o seu artigo? E a sua patente? E a sua pesquisa?" Tudo isso é trabalho. Então, a primeira coisa que a gente pode trazer hoje aqui, de como fazer a transição da academia para o mercado, é começar a trabalhar esse nível de consciência sobre a sua experiência acadêmica, né? Experiência profissional não é só uma carteira assinada, um contrato. O trabalho enquanto bolsista, recebendo uma bolsa de mestrado e doutorado, é um trabalho. E toda essa competência, toda essa bagagem é o que você vai levar para o mercado. Então, você não está começando do zero, né? Esse é um ponto que eu trabalho muito e que é fundamental a gente já trazer aqui hoje. E eu queria que você também ajudasse a gente a entender, né, quais são as habilidades, que você já falou de algumas, mas Uhum, eh, as habilidades que a pessoa tem, a pessoa que passa pela carreira acadêmica, pela trajetória acadêmica tem, que interessam ao mercado, né? O que uhum, são coisas em comum que as pessoas fazem? Você já citou alguns exemplos, mas eu queria uhum. organizar isso aqui. Tá, vamos lá. Isso é muito importante mesmo, Diogo. É legal a gente voltar a falar sobre isso. Primeira coisa, né, é olhar para a sua rotina e entender o que você está fazendo no dia a dia, já conectando com esses pontos mesmo do que o mercado busca. Então, gerenciamento de projetos, saber fazer gestão de projetos, isso é uma coisa que as empresas valorizam muito. Ai, mas como assim gestão de projetos? Será que eu estou fazendo gestão de projetos? Maioria de vocês que estão aqui nos ouvindo hoje, eu tenho certeza que foi responsável por pensar em todo o cronograma da sua pesquisa, né? O objeto de estudo, como que eu vou pesquisar, quais vão ser as ferramentas que eu vou utilizar, vão ter outras pessoas envolvidas, qual que é o prazo, o planejamento, as entregas, isso é gestão de projetos. Então, deixar isso muito claro em toda a sua comunicação e posicionamento nessa transição. As empresas gostam e valorizam muito isso. Segunda habilidade, liderança de pessoas, principalmente quem está já no nível de doutorado, pós-doutorado, orienta outros alunos. Essa é uma das responsabilidades. E orientar alunos não é só ensinar, mas é guiar, é conduzir, é supervisionar. Então, esses termos que eu estou falando aqui é mais a linguagem do mercado. É a gente substituir a orientação de alunos, de estudantes, que é muito comum, mas é pela liderança, treinamento de equipe também. Então, estou treinando alunos mais júnior, o pessoal da iniciação científica, dos TCCs. Isso é treinamento. As empresas valorizam muito essa parte. Levantamento bibliográfico, escrita técnica e científica, submissão de projetos para aprovação em comitês de ética, principalmente a gente falando aqui um pouco mais com o público da área da saúde, pessoal da pesquisa clínica, pessoal da pesquisa experimental, precisa escrever os seus projetos e submeter para os comitês aprovarem. Isso está em descrição de vaga sempre na área da saúde. Análise de dados, tá? Análise de dados estatísticos, Python, R, bioinformática, também competências práticas que são muito solicitadas. Trazendo um pouco mais de competências para o pessoal da área de humanas, entrevistas com fontes, condução de grupos focais, pesquisas de campo, também a escrita, né, muito importante, organização e gestão também de projeto, ministrar aulas, treinamentos. Então, tudo aqui são habilidades comumente presentes nas descrições dos cargos. E aqui eu fui citando mais competências práticas e técnicas. Uhum. E as interpessoais, como eu falei, adaptabilidade, flexibilidade, relacionamento interpessoal, resolver problemas, resolver conflitos, saber lidar, né, com conflitos, o trabalho em equipe, que é muito importante, e aí às vezes quem está no doutorado pensa assim, nossa, mas a minha pesquisa foi muito solitária, eu não trabalhei em equipe. Vai lá e reflete sobre um artigo científico que você produziu em grupo. É um trabalho em equipe super complexo ter várias pessoas escrevendo um artigo científico. Então, esses, Diogo, são alguns exemplos de competências que são altamente valorizadas no mercado e que vêm junto da bagagem acadêmica, tá? Muito legal. Eu queria dar só uma atualizada nas respostas da nossa Aham. enquete. Então, bastante gente respondeu, e 57% das pessoas responderam que sim, que consideram a trajetória acadêmica Ótimo. como experiência profissional, que é um número bacana, Muito mas se você somar o pessoal que disse que parcialmente considera e que não, que ainda se vê como aluno,
dá um total de 43%, que é bastante É alto. significativo, né? A gente vê que Uhum. ainda tem uma coisa, né, de se enxergar talvez como aluno mesmo, né? Sim. O que não é uma coisa negativa, obviamente, mas que na linguagem, né, no jargão das empresas, né, desse mundo de busca de empregos, não é exatamente o jargão que se procura, que se espera. Então, por isso que eu queria já emendar com essa próxima pergunta, que é: quais são as diferenças, então, de mentalidade, de até de sociabilidade, enfim, quais são as habilidades que essa pessoa vai ter para entrar no mundo, né, para convencer o pessoal das empresas privadas de que ela tem essa experiência? Qual a diferença de mentalidade que tem nesses dois campos, acadêmico e as empresas privadas, empresas Excelente grandes? pergunta. Voltando até um pouquinho com essa questão da enquete, né? Quando você se posiciona, por exemplo, como um aluno, uma aluna, estudante, imagina que o seu currículo, por exemplo, está passando por uma triagem de uma pessoa de RH. Aí está lá só escrito aluno de doutorado. O que que a pessoa vai imaginar? Sem nenhuma descrição dessas competências que eu citei anteriormente. Você sentado numa sala estudando, vendo um professor. E a gente sabe que essa não é a rotina de quem faz. Assistir às aulas, os créditos obrigatórios, é parte do mestrado e do doutorado, né? É uma partezinha, mas tem todo o resto que você não recebe um certificado de mestre e doutor e doutora se você não tiver feito a sua pesquisa. Por isso que é um trabalho, é uma experiência, né? E indo para esse ponto, da questão da mentalidade, primeira coisa, Diogo, é realmente isso que a gente está falando aqui, né? Antes de você pensar em convencer o mercado de que você tem que ser contratada e contratado, você precisa se autoconvencer. Então, eu sempre trabalho isso com as minhas alunas na questão da entrevista. Ai, eu preciso muito que a pessoa ali que está me entrevistando veja o meu valor. Primeiro você tem que se ver, porque a gente só vai transbordar aquilo que está dentro da gente. Uhum, Então, a primeira mudança de mentalidade da academia para o mercado é realmente começar a ver que pesquisa é um trabalho. E aí, um ponto, você não está mudando completamente de carreira, você está mudando só de ambiente. Só de ambiente. Eu estive na minha graduação na pesquisa acadêmica, eu estive dentro de uma instituição de pesquisa pública, depois eu trabalhei 5 anos dentro de uma instituição de pesquisa privada, que tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento que é referência mundial. E eu consigo dizer com clareza, o formato de pesquisa é muito parecido. Não é uma coisa completamente diferente. Os processos são parecidos. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Jaque, mas será que fazer pesquisa no setor privado não vai ser muito corrido? Tem toda uma pressão, tem metas, tem pesquisas que o objeto de estudo ele vai ser mais rápido para ser desenvolvido. Mas eu acompanhei pesquisas dentro da instituição de P&D que quando eu entrei já estavam acontecendo, quando eu saí 5 anos depois ainda estavam e continuam, e eu saí em 2019. Então depende muito da pesquisa. Não é que vai ser essa correria, essa pressão, porque a empresa quer resultado rápido. Não, todos os protocolos, as regras, isso é a mesma coisa, escrita científica, submissão de projeto. Então não é um mundo completamente diferente. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar na mentalidade. E aí, outros pontos, né, de mentalidade muito importantes. É saber que você vai estar ali trabalhando em equipe, né? Geralmente uma pesquisa, por exemplo, dentro de uma instituição privada, a pesquisa acadêmica, ela é muito um trabalho solo, uhum. né? A gente sabe disso. É um doutorado inteiro, a pessoa faz uma pesquisa gigante sozinha. Faz a escrita do projeto, a gestão, a análise de dado, a análise laboratorial, tudo. No mercado, geralmente você vai estar com recortes, né? Eu cuido de uma parte, meu colega cuida de outra, e esse time se conecta junto ali em um único projeto. Então, essa parte de trabalhar em equipe, desenvolver essa mentalidade, né, de trabalhar em equipe é super importante. A autonomia, né? Então, nossa, preciso entrar já com uma mentalidade que eu não sou um profissional júnior, né? Uhum. Então, eu sou uma pessoa que tem mestrado, que tem doutorado, pós-doutorado, eu preciso ter já uma autonomia, conseguir estabelecer uma boa relação com a minha liderança, mas fazer ali as minhas atividades já com essa minha base de conhecimento. Então, esses processos, eles são muito importantes, assim, na transição. Mas se eu tivesse que escolher um, seria valorização, do começo ao fim. Então,
para que você consiga fazer essa transição e se sustentar depois e crescer na carreira, seja na área de pesquisa ou qualquer outra área depois da transição, você precisa ver o seu valor, não precisa entrar com esse receio de parecer que você está pedindo uma oportunidade, não, né? Você vai entrar porque você é muito competente, tem muita bagagem para contribuir e continuar se valorizando dentro da instituição para crescer. Muito bom. Chegaram duas perguntas bem interessantes aqui que Legal. são já sobre até o processo de entrevista, né, de Uhum. emprego e acho que é legal a gente pegar aqui nesse Bora momento que você lá. está falando, né, a pessoa tem que se valorizar, tem que enxergar o próprio Uhum. currículo, né, como uma com as habilidades que ela desenvolveu durante as pesquisas e tal. A Débora Precilino de Oliveira e a Flávia Medeiros perguntam, mais ou menos, vou resumir a Tá. pergunta das duas, mais ou menos assim, né, como é que você explica isso na entrevista de emprego para uma pessoa que está tentando te contratar, né? E como é que você convence essa pessoa disso? Porque muitas vezes a Débora que está falando, por exemplo, chega na entrevista, mesmo os entrevistadores não encaram, né, uma pós-graduação stricto sensu como um trabalho. Como é que a gente lida? Como é que a pessoa lida com isso falando com o entrevistador? Tem várias técnicas, muita técnica por trás, Débora e Flávia, né? Mas, primeira coisa, uma palavrinha mágica: posicionamento, tá? Você precisa ir com a postura da pesquisadora e não com a postura da estudante. Ah, Jaque, o que que é isso? Olha, o que que você estava fazendo nos últimos anos? Me conta mais. Você tem um perfil muito acadêmico, você tem mesmo interesse em trabalhar na indústria, né? Vou imaginar uma pergunta assim. Sim, em primeiro lugar, né, eu estava realmente trabalhando dentro da academia. Então, ao longo dos últimos anos, eu trabalhei como pesquisadora na área de oncologia. Ao longo desse meu trabalho enquanto pesquisadora na oncologia, eu fui responsável por tal, tal e tal e tal competência. Eu desenvolvi tal e tal e tal conhecimento. Um dos meus grandes resultados no meu trabalho como pesquisadora foi tal resultado. Eu vejo que esse resultado se conecta com o que vocês estão pedindo aqui na vaga. Então, o que que vocês precisam fazer? Usar primeiro a questão do vocabulário, né? Trabalho na minha pesquisa e não nos meus estudos, na academia. Tem uma escolha lexical muito importante, muito isso com as minhas alunas. Então, cuidar das palavras que você escolhe para se referir à sua trajetória, trazer exemplos práticos. O que você estava fazendo? Como era a sua rotina de trabalho? Como que a sua rotina se encaixa com aqueles pré-requisitos? Uhum. E ter em mãos boas histórias para contar. Não quero ser muito técnica aqui, qualquer coisa você me puxa, tá, Diogo? Não, Porque tá eu ótimo. adoro dar aula e mentoria, daqui a pouco eu tô. Não, já tô notando aqui as coisas também. Mas tem um método que a gente usa que é o método STAR: situação, tarefa, ação e resultado. Ele é Legal. muito importante na entrevista, para você contar histórias e exemplos. Então, principalmente em perguntas que são situacionais. Você pode me contar qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua carreira? Você começa contextualizando uma situação que você vivenciou na sua trajetória acadêmica, por exemplo, qual era o seu papel, a sua tarefa, a sua missão naquele momento, quais as ações, atividades que você executou e em qual resultado você chegou. Principal forma de se diferenciar e mostrar que você estava trabalhando, não entrar no clichê. Todo mundo vai falar, eu gosto muito de estudar, eu quero muito trabalhar aqui, mas as suas histórias, os seus resultados são seus. E quando você traz exemplos claros dos desafios, das conquistas, dos resultados, você consegue convencer que você estava trabalhando. É esse o segredo, é mostrar o que você estava fazendo com resultado, de forma palpável, explicando sua rotina. Mas aí a gente tem um processo antes, Diogo, que é essa pessoa se apropriar dessas competências para depois poder comunicar e convencer na entrevista. Então, o que eu estou pensando aqui, assim, tô visualizando uma vaga de emprego, tem aqueles Uhum, pré-requisitos, tem os pedidos de experiência e tal. É você olhar para aquilo e tentar trazer aquilo para você na hora da entrevista, você contar as histórias da sua própria carreira que se conectem com aqueles pontos que o empregador está pedindo. É mais ou menos esse raciocínio. exatamente isso. A minha orientação é sempre assim: foi chamado para entrevista, olha a descrição, cada linha da descrição você precisa pensar. O que eu falaria sobre esse pré-requisito, essa atividade? Como que eu posso exemplificar isso aqui? E ir fazendo
costura realmente, né? Construindo essa narrativa e conectando com a sua história. Não tenham aquele pré-requisito. Em primeiro lugar, vocês nunca vão ter tudo que uma vaga pede, né? É humanamente impossível, é muito raro ter tudo. Aquilo que você não sabe, mostre como você vai desenvolver esse conhecimento, faz uma pesquisa breve sobre o que é para você explicar, mostrar minimamente um conhecimento, conta uma história de um momento em que você aprendeu algo novo, que você se desafiou fazendo algo novo, como que você aprendeu, como que você vai usar esse aprendizado com aquele outro ponto para desenvolver essa competência, esse conhecimento. Então, sempre ser muito transparente, trabalhar com sinceridade, com verdade na entrevista. A gente precisa, né, ser transparente para gerar essa conexão, mas trazer a sua história e as suas competências. E a pessoa, tá bom, a pessoa tá ouvindo isso aqui e fala, tá bom, vou começar a procurar, Uhum. né, quero procurar vagas. Por onde ela começa, assim? Onde ela busca essas vagas? Como que ela monta esse material dela, né? O LinkedIn, carta de apresentação, currículo, criar uma coisa mais prática. Já estamos Uhum. falando mais que você desse um pequeno guia prático de como começar. Tá, vamos lá. Primeira coisa, LinkedIn hoje é a principal ferramenta para busca de vagas. Então, eu recomendo que todo mundo tenha o seu perfil no LinkedIn e ative alertas de vagas, né? Só que antes de eu falar sobre isso, Diogo, eu vejo que é importante a gente trazer só uma matemática aqui, que Uhum. é a pessoa precisa parar para pensar naquilo que ela quer fazer. Eu não Hum, sei se o pessoal que está nos ouvindo, perfeito. se vocês puderem, falem no chat se faz sentido para vocês, mas nesses 4 anos que eu me dedico exclusivamente a ajudar profissionais a fazerem essa transição, o que chega muito para mim é: fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu estou completamente perdida, eu não sei para onde ir, o que fazer. Que tipo de vaga que eu posso trabalhar? Então, a primeira coisa que é importante, eu falo que é usar as suas ferramentas enquanto pesquisador e pesquisadora para se auto-pesquisar e para fazer uma pesquisa de mercado. Então, a gente tem muita oportunidade hoje, tem muitas vagas que pedem mestrado e doutorado. Nós, inclusive, no nosso trabalho, a gente tem uma ferramenta só de busca de vagas. A gente tem listas de centenas, dezenas de vagas para as diferentes áreas. Então, precisa amadurecer essa visão de mercado. Então, entender um pouco mais o que que você quer fazer. Né? Você quer trabalhar com pesquisa, com inovação, com educação, com comunicação, com análise de dados, enfim, quais são as áreas que te interessam. Primeiro definir isso para depois definir os seus alertas de vagas. Então, lá no LinkedIn tem uma área de vagas que é muito rica para vocês buscarem informação. Então, o que que eu oriento? Começar a buscar por palavrinhas chave ali naquela área de vagas. Busque pelas palavras entre aspas, tá? Por exemplo, análise de dados, entre aspas. Isso mostra para o LinkedIn a busca específica e ele vai dar só vagas que tem o termo análise de dados ou analista de dados no título, tá? Não usem termos científicos demais para buscar vagas. Às vezes eu recebo assim no Instagram: "Ai, eu sou especialista em", vamos pensar aqui, metabolômica, acho que esse é o termo, não sei se estiver errado, vocês me perdoem. Você não vai colocar metabolômica na vaga, né? Você pode colocar genética, biologia molecular, biologia celular, biotecnologia. Coloque em termos mais amplos das áreas de vocês e não tão específicos daquele detalhe da pesquisa que você fez, tá? Senão não vão aparecer vagas mesmo, né? Então, esse é o primeiro processo. Então, estar presente no LinkedIn, buscar vagas lá, é o melhor caminho mesmo. Não precisa ficar se dispersando e olhando outras ferramentas. E claro, ter um perfil no LinkedIn, isso é importantíssimo, Diogo. Então, muitas pessoas que estão nessa etapa da transição da academia para o mercado ainda estão só no Lattes. E aí começa um pensamento assim: nossa, mas o mercado de trabalho não valoriza meu Lattes. Eu lutei tanto para publicar, para ter um Lattes legal. E não é esse o problema. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que hoje eu estou aqui com vocês falando por 1 hora, mas nos stories eu falo por 1 minuto. São espaços de comunicação, ferramentas de canais de comunicação diferentes, né? Então hoje a gente está aqui num espaço para se aprofundar. A mesma coisa eu gosto de comparar o currículo Lattes com o LinkedIn e o currículo das empresas.
O Lattes comunica com o público, que é a academia. O LinkedIn comunica com as empresas. Então, não quer dizer que as empresas não gostam do Lattes, não é um problema o Lattes. A questão é que para fazer processo seletivo é o LinkedIn. Assim como vou imaginar que eu decida fazer um mestrado. Eu não posso usar o meu LinkedIn para enviar para um processo de seleção de um mestrado ou doutorado. Eu vou ter que atualizar o meu Lattes. Então, precisa fazer essa tradução da bagagem acadêmica, daquilo que está lá no Lattes, para um perfil do LinkedIn bem estruturado, bem otimizado. Cuidar muito com essa questão hoje mesmo dos termos, da linguagem, por conta dos sistemas de ATS, de triagem automatizada. Precisa ter um currículo todo estruturado. Perfil na plataforma Gup, que hoje também é a principal plataforma de recrutamento e seleção. Então, se você quiser, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, mas esses são os primeiros passos, né, para iniciar esse processo. Eu queria fazer um pequeno parêntese, porque estão vindo algumas perguntas Uhum, sobre o tema, né, essa coisa do mercado valorizar ou não, né, as habilidades uhum, acadêmicas. A Mariângela D'Ameto, Jaqueline Basioli, estão dizendo aqui, né, comentando que a academia valoriza, o mercado valoriza pouco a academia, e que essas habilidades, as habilidades, a Jaqueline está falando aqui, por exemplo, né, que você está correta, mas o mundo acadêmico, na prática, a indústria não se mostra aberta aos que têm carreira acadêmica. Você tem uma experiência, né, de fazer consultoria com as sim. pessoas que estão justamente buscando essa transição e fazer essa ponte, né, fazer essa mudança de carreira. Se você sente mesmo que ainda tem um preconceito da indústria, das empresas privadas com as pessoas acadêmicas, isso está mudando? Tem mais oportunidades? Como é que está isso? O que acontece é um problema de comunicação. A informação sobre as vagas não chega na academia e no mercado não há uma clareza do que um mestre e um doutor faz. Por isso que quem segue a carreira acadêmica e vai fazer essa transição para o mercado precisa mostrar o que fez. Se você só deixar no seu currículo, sem nada nas experiências e deixar mestrado e doutorado, a empresa não vai te querer, só pelo título acadêmico, mestre e doutor. As empresas contratam competências. As empresas contratam resultados. E aí, novamente, o problema de comunicação, que é o que a gente está falando aqui. Precisa deixar claro para uma empresa contratar quem tem mestrado e doutorado, te selecionar para uma posição, tem que estar claro lá nas suas experiências no LinkedIn, no currículo, nas plataformas de candidatura. Quais foram as suas experiências acadêmicas? O que você fez na IC? O que você fez no mestrado? O que você fez no doutorado, doutorado sanduíche, pós-doutorado? Os resultados? O volume de trabalho que você teve? Esse é o nosso primeiro passo. E se a gente vai olhar para o mercado, tem muita vaga para quem tem mestrado e doutorado. Toda semana a gente tem contratação de mestres e doutores. Nesses últimos anos, eu já acompanhei mais de 500 contratações. No nosso mural de vagas, a minha equipe fica o dia inteiro lá mapeando vaga que está alinhada para mestre e doutor. A gente vê os títulos de mestrado e doutorado nos pré-requisitos. E eu falo que um dos grandes propósitos da minha instituição, e hoje a gente está aqui cumprindo com esse propósito, é justamente a gente quebrar esse muro, né? É a gente levar essa informação para o pessoal da academia, ó, tem empresa buscando por você, né? E para o pessoal do mercado, cada vez mais também essa informação chegar dos resultados que são feitos, né? Dos grandes projetos que são feitos dentro da academia. E eu vejo o próprio Science Arena como um grande espaço para isso, né? Da divulgação científica, de mostrar resultado de pesquisa. Então, o nosso papel, e eu falo muito que é importante todo mundo da área ter esse movimento, é contar o que você está fazendo dentro da academia. E quando você conta isso do jeito certo, nos seus materiais de candidatura, na sua entrevista, não tem como dar errado. Dentro da instituição de P&D que eu trabalhei por 5 anos, e foi aí que eu fui picada por esse bichinho do empreendedorismo e vou ajudar profissionais da pesquisa a se comunicarem, conquistarem o seu espaço. Essa vaga que eu comecei falando, né, na abertura dessa entrevista que eu fiz e a pessoa não conseguia se comunicar, ela ficou aberta por quase um ano. A gente buscando, ranteando talento no LinkedIn e não tinha aquela especialização no LinkedIn. Por quê? O especialista estava no Lattes, e no Lattes a gente não consegue fazer busca por palavra-chave. Você tem que buscar o nome do doutor, do pesquisador. É muito difícil, não tem como. Então,
estejam presentes, falem o que vocês fizeram, busquem as vagas do jeito certo. E aí, última coisa, Diogo, as empresas não valorizam, né? Esse é o receio. Sabe qual que é um erro que acontece muito, que vem esse sentimento de não valorização? Se candidatar a vagas erradas. Tem muito doutor que se candidata para vaga que é para recém-graduado. E aí, ou você vai receber uma oferta lá embaixo, salarial, aí você fala, a empresa não valoriza meu título de doutorado. Ou você não vai avançar e você vai receber a negativa assim, olha, você tem uma qualificação muito alta para vaga. Então não dá mesmo para se candidatar uma pessoa com doutorado para uma vaga de recém-graduado, não tem match, não tem fit. Porque quando a empresa estrutura aquela vaga, ela já imagina ali o perfil do profissional. Então, esse cuidado na seleção da vaga, de escolher uma vaga que está alinhada com o título, né? Por exemplo, quem tem doutorado é um nível pleno, sênior, tem que ter já, né, ali na descrição uma solicitação de pós-graduação. Isso faz parte desse processo para achar uma vaga que realmente valoriza, tá? Legal. Você falou do Lattes, né? E a Débora Priscilino de Oliveira fez uma pergunta legal aqui. Ela perguntou como fazer a transição do Lattes para o LinkedIn. Você já falou um Uhum. pouquinho sobre isso, mas o Lattes acho que é a grande referência, né? Para quem trabalha no meio É, acadêmico, é o grande, né? O pessoal cultiva o Lattes, né? Cuida do Lattes como se fosse muito. um filho. É. Como é que faz, então? Como é que você consegue transformar o LinkedIn num bom espelho o LinkedIn no espelho do seu Lattes? Uhum. Excelente pergunta da Débora. Primeira coisa é a adaptação da linguagem. O Lattes e a comunicação na academia de forma geral é uma comunicação voltada para a pesquisa. Então, lá no Lattes tem só o título da pesquisa, né? Perdão. No LinkedIn, você não vai falar o título da sua pesquisa, você não vai falar sobre o objeto de estudo, você vai falar sobre você. Então, essa é a primeira adaptação do Lattes para o LinkedIn ou para o currículo de forma geral, né? Não é sobre a pesquisa, é sobre você. Então, é um processo de adaptar a sua comunicação, porque o tempo todo na academia é um convite de falar sobre o estudo, né? Você vai num congresso, você vai num artigo, estou falando sobre o estudo, sobre o estudo. E o papel do pesquisador e da pesquisadora, ele fica escondidinho. E aí no LinkedIn é a hora da gente jogar luz nesse papel. Então, o LinkedIn é sobre você. Dentro daquele estudo, daquela pesquisa, o que você estava fazendo, quais eram as suas responsabilidades, Débora, quais são os resultados que você alcançou. É esse processo que a gente precisa fazer, de traduzir do Lattes e levar para o LinkedIn e demais materiais de candidatura. E vocês serem as protagonistas. Ó, quem vai ser contratada não é a pesquisa, não é o grupo de pesquisa, não é o orientador e a orientadora, que tem muito foco lá no Lattes. É você. Então, não precisa detalhar tudo da pesquisa, só citar o tema, o objetivo, o resultado e, dentro dessa perspectiva, o que você fez, o que você desenvolveu, tá? Muito legal. Então, a gente já falou, né? Perdão, das habilidades, né? Essa, de encarar as habilidades de pesquisador, né, como algo desejável para o mercado de trabalho. A gente já falou também um pouco, né, de como conversar, né, com as pessoas, né, com os entrevistadores, de como colocar isso no LinkedIn. E aí vem uma pergunta aqui que já nos leva para um assunto que eu queria falar com você, que é o networking, né? A Karen Uhum. falou, já ouvi que muito mais importante do que a Karen Tasca, perdão, do que mais importante qualquer coisa é o networking, não as habilidades, experiências e diplomas. Qual é, né, o papel do networking nesse processo, né, pensando que muitas vezes a pessoa talvez não tenha uma rede de contatos ampla, né, tá ali no mundo acadêmico, talvez não tenha contato com essas outras pessoas que estão nesse outro mundo, e como fazer o networking, já emenda a segunda pergunta, como fazer esse networking sem ser forçado, sem ser aquela coisa, né, muito pidão demais, talvez, como é que funciona isso? Ótimo. O networking, ele abre portas e ele faz muitas vezes você saber da oportunidade, mas ele não sustenta a contratação, tá? E eu falo isso hoje como empresária e uma pessoa que está em cargo de liderança desde 2017. Recebo muitas indicações de profissional, desde quando eu atuava como coordenadora, depois de gerente, e hoje, né, à frente da minha empresa. Eu não vou contratar a pessoa pela indicação. Eu posso até pensar, poxa, que legal, deixa eu fazer uma entrevista e conhecer essa pessoa.
mas essa pessoa tem que me convencer. Então, é muito um mito, e eu falo que isso é muito uma coisa que acontecia no passado, né, eu brinco até com a minha cidade, que é Matão, lá no interior de São Paulo, tem muitas, né, tinha muito essa questão do QI, de você levar o currículo impresso na frente da empresa. Eu falo: "Gente, isso é coisa do passado, isso não existe. Ai, meu pai indicou, meu tio". Não, hoje inclusive eu falo o seguinte: hoje a inteligência artificial ela está dominando os processos seletivos, então tem muitas plataformas que fazem a primeira triagem, né, são os sistemas de ATS, eles fazem a primeira triagem das pessoas candidatas. "Poxa, eu recebi uma indicação", legal, mas você tem todo um protocolo dentro da empresa para você ser triado e passar por aquela, né, por aquela jornada. E você precisa chegar na entrevista e se posicionar e convencer aquela pessoa a te contratar. Então, o networking ele é assim maravilhoso para abrir portas, talvez dar um empurrãozinho para que a sua candidatura seja vista, mas ele não garante contratação. Esse é um ponto importante. E eu falo que a questão do networking para quem está fazendo a transição da academia para o mercado também é muito rica para você conseguir entender o que aquela pessoa faz naquela área que você deseja trabalhar. Como há muito, né, essa dificuldade de entender como que é o mercado, o que que acontece na empresa, naquele cargo que eu tenho interesse, é muito precioso você falar com quem fez essa jornada, né, como a sua, e está hoje no mercado, sentado numa cadeira dentro de uma instituição privada. Então, não vá para o networking, já respondendo sua segunda pergunta, pedindo emprego. Jamais peça emprego para ninguém, gente. Eu falo que a gente só pode pedir emprego para nossa irmã, irmão, cunhado, aquela pessoa que a gente tem muita proximidade. Mas enquanto conhecer uma pessoa no LinkedIn ou tá num evento fazendo networking, não peça emprego, não fale que você diretamente que você quer trabalhar com a pessoa. A melhor forma de nós estabelecermos boas conexões é perguntando sobre a pessoa. Olha, eu me interesso muito por essa área de pesquisa clínica. Eu também estou fazendo, né? Eu vi que você fez doutorado e você está na empresa faz 5 anos, você fez essa transição também. Eu estou nessa etapa. Me conta mais sobre você. Como é que foi para você fazer essa transição? Como é que está sendo trabalhar aí? Gente, todo mundo gosta de se sentir importante, todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas gosta de falar sobre si, de contar as suas conquistas. E é assim que a gente começa a estabelecer conexão. Nessa conversa, então vá perguntando genuinamente, demonstrando interesse para a pessoa. E aí, ao final, você pode falar: olha, que legal, você sabe se tem alguma oportunidade aberta? Ai, que bacana. Qualquer coisa você pode me avisar se abrir alguma vaga? Só isso. Deixar a pessoa falar: olha, se você quiser, me manda o currículo. Com quem você está interagindo, é essa pessoa que tem que dar essa. Se ela se sentir confortável para isso, ela vai falar. Do contrário, só pergunte sobre a pessoa e esteja muito preparado e preparada para falar sobre você. Eu falo que o networking, ele é como se fosse uma entrevista informal. Então, Uhum. tudo que eu estava falando da comunicação na entrevista precisa estar presente também no networking. Não dá para você ir despreparado e não gerar essa conexão, não falar o que você estava fazendo na academia, deixar claro o que você fez. E o último ponto, mas muito importante no networking. Networking é valorização. E aí eu até brinco com as minhas alunas e falo, networking não é muro das lamentações. A gente não pode, com quem a gente está fazendo networking, começar a reclamar. Então, assim, nossa, então, porque está muito difícil, as empresas não valorizam, porque eu tenho doutorado, eu não consigo um trabalho. Não. A conversa precisa ser positiva. Tudo que você for falar sobre você, sobre a sua trajetória, sobre essa transição que você está fazendo, tem que ser voltada para uma valorização, para o positivo, para conseguir estabelecer essa boa conexão e cumprir o nosso papel inicial que eu falei, que é abrir portas. Mais do que isso, o networking não é um resultado instantâneo, é plantar sementinhas que vão florescer, né? E de repente vem um convite, a pessoa manda uma mensagem falando: olha, eu vi essa vaga aqui, olha só que legal. Então é ir muito com essa mentalidade. E onde a pessoa pode, né, como é que ela começa a fazer isso? Se ela não tem a menor ideia, não sabe para onde ir, o que que ela faz? Qual que seriam sei lá, os dois primeiros passos que a pessoa tem que tomar? LinkedIn é a principal rede, né? Então, na mesma forma que eu falei que dá para buscar vagas, dá para buscar pessoas. Então, com as palavras-chave das áreas de interesse, eu vou pegar aqui, por exemplo,
Vamos pegar um cargo que está muito em alta que se chama MSL na indústria farmacêutica. Então, eu quero trabalhar como MSL. Coloca lá, MSL pessoas. Aí vai ter lá algumas possibilidades. Primeira conexão, são pessoas que estão conectadas com você. Segundo, vai ter um númerozinho 2, são pessoas que estão conectadas com pessoas que você está conectado. Então é legal também fazer essa triagem, porque às vezes você encontra pessoas conhecidas. Terceira, já é um pouquinho mais distante. Então essa é uma forma de buscar. Outra forma, eu tenho o sonho de trabalhar no Einstein. Entra na página do LinkedIn do Einstein, vai lá na página, vai em pessoas, busca também com o termo que você deseja. O meu sonho é trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento do Einstein. Coloca lá P&D, pesquisa, vê quem está trabalhando e se conecta. Eu oriento começar se conectando por pares. Então, aí eu quero trabalhar como especialista de P&D. Busca um especialista de P&D para você começar. Iniciar conversando com um futuro líder, um gestor, gestora, gera mais medo. E às vezes a pessoa não vai responder, tem uma agenda muito corrida. Busca um parceiro, uma pessoa que poderia ser sua parceira de trabalho. Não recomendo fazer networking a princípio com RH, principalmente para que vocês possam conversar com quem está vivendo aquele cargo que você deseja. É mais rico para vocês nesse momento. Fale com o RH só quando você tiver aquela vaga aberta e você quer mandar uma mensagem reforçando o seu interesse na candidatura e você sabe quem é a pessoa do RH. Mas não para bater papo e saber sobre a área de P&D da empresa X, né? Então, esse é um processo de busca bem legal. Eu, por exemplo, essa é uma tarefa de casa de quem faz o acompanhamento comigo, toda semana ter que buscar pessoas, porque é assim que você fica sabendo de informação também. Tem uma aluna minha, trazendo um exemplo prático aqui, ela é enfermeira e ela, muitos anos depois do mestrado, ela fez mestrado na oncologia e ela foi trabalhar como docente. Ela ficou 10 anos dedicada ao ensino, ensino superior, né, em instituição privada. E quando ela chegou para fazer o processo de acompanhamento comigo, ela estava totalmente perdida, ela não sabia para onde ir. E a gente fez a transição para esse cargo que eu te falei, que é o cargo de MSL, na indústria farmacêutica. A gente usou toda a bagagem do mestrado, dos 10 anos como docente, para ela ingressar na indústria. E aí ela falou assim para mim, já que eu detesto o LinkedIn, eu não sou uma pessoa do LinkedIn, não tenho foto minha. Eu falei, tudo bem, a gente vai começar com o básico, vamos fazer o seu perfil. Aos poucos você vai compartilhando umas notícias, mostrando esse movimento e começa a se conectar com as pessoas. Falei, não precisa chamar ninguém para conversar, só se conecta no LinkedIn. Essa pode ser a primeira tarefa para vocês que estão nos ouvindo hoje. Começa só a se conectar e manda lá um obrigado pela conexão. A vaga que ela está hoje foi uma dessas pessoas que ela se conectou que compartilhou na rede divulgando. Não é nem que a pessoa mandou para ela essa vaga, a pessoa compartilhou a vaga da indústria. Ela falou, ai, que vaga legal, MSL em oncologia, vou tentar. Aí a gente fez todo o processo de candidatura juntas. E ela sempre fala isso, olha, eu que tinha tanto medo do LinkedIn e de fazer networking, foi uma pessoa que eu me conectei que compartilhou a vaga que talvez eu não veria. Então, esse processo é muito rico, Diogo, assim, e é uma forma fácil de começar, né? Começar a fazer essas conexões. Muito legal. Eu queria lançar agora a segunda enquete, né, da Bora nossa lá. conversa, que é com a seguinte pergunta, né, vai aparecer aí no Zoom para vocês: qual é o seu maior desafio na transição para o mercado? Isso é uma coisa interessante. Uhum. Né, se é encontrar as vagas adequadas, a gente já discutiu, preparar currículo LinkedIn, estava falando disso agora, participar de entrevistas ou construir um network. Então, pessoal, respondam aí para a gente saber, para a Jaqueline também direcionar melhor as perguntas. E algumas perguntas estão vindo aqui a respeito, né, dos sistemas de seleção Uhum. com inteligência artificial. Teve uma mudança grande nesse campo nos últimos Hum, anos, nos últimos meses, até a coisa muda tão rápido que dá para falar em meses. Muito. Tem que ter uma preparação específica para isso agora também, tanto no LinkedIn quanto nas plataformas Coop, enfim, etc. Muito, Diogo. Eu falo que quando eu fazia processo seletivo lá atrás, 2018, 19, 2020, 21, hoje eu olho para trás e falo, gente, era a época das cavernas, porque as pessoas me mandavam currículo, tinha dia que eu abria 200 currículos no dia, catando cada candidato à unha, assim. E de um ano para cá, de um ano e meio para cá, eu me lembro que era abril do ano passado que eu percebi de fato que a inteligência artificial era uma grande realidade. A gente veio vendo assim, é uma tendência legal, aí parece que foi chegou, né?
chegou de fato e só vai crescer. Então, sim, hoje boa parte das empresas usam sistemas de ATS, que são sistemas de triagem automatizada. Como que eles funcionam, né? Eles fazem a primeira leitura dos materiais de candidatura, eles fazem uma triagem, boa parte deles, né, funciona dessa maneira, e aí eles organizam já um ranking para as pessoas do RH dos candidatos que têm maior fit com a vaga. Então, geralmente, eles colocam lá nesse ranking as pessoas que estão mais conectadas ali com a vaga, então, né, vai fazendo essa lista. Qual que é o cuidado? Precisa sim ter esse cuidado especial que você perguntou. Tem que ter um preparo especial? Precisa. Primeiro cuidado, né? Foi-se o tempo da gente falar assim: vou abrir o LinkedIn e eu vou disparar 10 candidaturas hoje. A minha orientação hoje é se candidatar para no máximo 5 vagas por semana. Meu lema é: candidatura com qualidade é melhor do que candidatura em quantidade. Não dá para sair disparando qualquer currículo de qualquer jeito. Como que a gente faz hoje, Diogo? Eu preparo um currículo base para as minhas clientes, que eu falo que ele é a nossa referência. E aí, conforme elas vão se candidatando, elas vão me informando das vagas, né? Quem faz o meu acompanhamento individual, e eu faço um trabalho de otimização, que é o que eu recomendo para todo mundo que está ouvindo aqui. O que que é essa otimização? Você vai pegar aquela vaga que você vai se candidatar, você volta para o seu currículo e você vai fazer uma análise. Tá, o que que eu preciso dar mais destaque? Eu tenho que inserir algum termo no meu sumário? A minha descrição tem alguma palavrinha? E aí, gente, é um detalhe. Por exemplo, tem vaga que fala conduzir parcerias com outras instituições. Aí a outra vaga tá lá. Construir relacionamentos com KOLs, Key Opinion Leaders. Desenvolver contato com stakeholders. O que que eu vou fazer nessa análise? Eu vou usar esses termos, por exemplo. Ah, eles estão colocando stakeholders, vamos substituir lá parceiro por stakeholder. Ah, aqui é KOL, vamos lá, mudar. Porque é isso que o sistema vai começar a puxar. Então, lembra do processo que eu trouxe aqui das competências? Aquelas competências que estão na vaga precisam estar descritas do mesmo jeito do currículo. E a gente hoje, eu até desenvolvi também uma inteligência artificial na nossa empresa, a gente tem uma agente virtual que ajuda nisso, porque faz essa análise da vaga, essa análise do currículo que a gente tem e já sugere esses pontos, mas eu gosto sempre de ter esse olhar humanizado também. Então, bate o olho, identifica, vê o que, que você precisa, né, otimizar. Não é uma mudança completa do currículo para cada vaga, senão isso inviabiliza a candidatura, fica muito demorado. Mas são essas trocas, né? Eu falo que nesse momento a linguista que habita em mim adora, né? Porque é questão mesmo de léxico, da gente pensar mesmo ali na terminologia, De adequar, né? já de adequar. Inclusive é interessante a sua consideração, porque a Débora Presselino perguntou aqui, né, se dá para usar a gente também usar o chat GPT para se preparar, para preparar uma candidatura. Então, pelo visto, vocês usam, você falou que você usa um agente de IA, né? É, Isso é uma prática boa, recomendável? sim, o ano passado foi um ano que eu testei muito isso dentro da nossa instituição, então eu fiz vários testes para ver como que performava. Traz bons resultados, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele é genérico. Então, o que que eu fiz hoje dentro da minha instituição? A gente desenvolveu uma agente de IA especializada em candidaturas dos profissionais da pesquisa. E então, que tem toda a minha base de conhecimento metodológico de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Das complexidades da pesquisa, desse processo de tradução da academia para o mercado. Então, ela já tem esse conhecimento e consegue fazer a análise e me auxiliar nessa otimização. Vocês conseguem fazer isso pelo GPT? Dá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado, porque realmente é um generalista. Então, vocês precisam fazer esse filtro. E aí, um ponto importantíssimo, gente, cuidado, né? Porque às vezes ele acrescenta umas coisas que não são realidade. Às vezes ele vai olhar a vaga e vai escrever um currículo para aquela vaga. Aí o currículo não é para. Como que eu vou falar isso, né? Não é específico para vaga, é o seu currículo. Então só pode colocar coisas que sejam verdade. Não coloquem aquilo que você não tem. É o famoso só falo inglês fluente e tem inglês básico. Então, assim, se for usar esse apoio da IA, tomar muito cuidado com isso, assim, né?
para falar a língua da vaga, destacar suas competências que têm essa conexão com aquela oportunidade, mas sem inventar nada. Então, tem que ter essa análise crítica mesmo dos resultados lá da IA. A gente tem aqui uma primeira parcial da enquete, né? Qual é o maior desafio na transição para o mercado? Então, aqui, ó, encontrar vagas adequadas, 35%, empatado com participar de entrevistas, com 35% também. Uhum, E currículo e LinkedIn, preparar currículo e LinkedIn, 16%. E por último, o networking, 14%. Então, a gente vê que essa parte das vagas da entrevista que a gente falou bem no comecinho, né, da nossa uhum. conversa, são a maior É um dificuldade que as medo pessoas têm. muito grande. Enfim, e deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui, vamos ver. E vamos falar um pouquinho, só para terminar, que a gente já está quase acabando, mas é, então como é que você, eu queria que você desse algumas dicas também, o pessoal está falando bastante de entrevista, Uhum. algumas dicas além do que você já deu, de como se preparar para essas entrevistas. Eu sei que entrevista de emprego é uma coisa que deixa as pessoas muito nervosas, Muito. e elas são realmente muito, muito tensas. É, e talvez as pessoas da academia não tenham essa experiência, né, de ter feito várias entrevistas. Então, você já falou de algumas coisas, né? Você se preparar para com a descrição da vaga, se preparar para contar algumas histórias, né? Tentar equivaler aquilo que está sendo pedido na descrição da Uhum. vaga com experiências, com habilidades. O que mais que a pessoa pode fazer para se preparar para uma conversa com alguém do RH ou até com alguém da liderança da empresa? Uhum. Perfeito. A minha primeira orientação é: comecei a me candidatar às vagas, comecei a treinar para entrevista. Não deixem para se preparar para a entrevista no dia que você recebe o convite. O que está sendo muito comum hoje, Diogo? Você pega seu celular, tá lá. Você pode fazer a entrevista hoje à tarde? E aí você não tem tempo. O dia do convite da entrevista é o dia de você estudar a vaga e a empresa. Mas o seu discurso, o seu trabalho prévio de mapear suas competências, perdão, de pensar nas suas histórias, precisa vir antes. Então a gente precisa, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Claro. Hoje o tempo está muito seco em São Paulo, então tá difícil da gente falar. Não, Minha até voz também tá falhando. falei antes pro Diogo que eu tô com uma tosse, mas tô até, ó, conseguindo resistir aqui a 1 hora, né, falando. Mas assim, o que eu tava dizendo é, precisa começar com um trabalho prévio. Mapear suas competências, os seus resultados, as suas histórias e ir treinando essa nova forma de se comunicar. Perguntas básicas para vocês começarem a treinar. Primeira pergunta clássica da entrevista: me conte mais sobre você e a sua experiência profissional. Essa é a primeira, mais clássica, né? Me conte sobre você, me fale sobre você. O que falar nesse momento, né? A técnica disso se chama elevator pitch, é uma apresentação pessoal. Então você deve saber recapitular sua formação, quais são os seus títulos, quais são os seus anos de experiência. Dentro desses anos de experiência, quais as atividades que você desenvolveu sempre de maneira conectada com a vaga, seus resultados e o seu propósito. Isso tem que estar na sua primeira resposta ali na entrevista. Tempo de duração: 2 minutos, 2 minutos e meio, estourando 3 minutos, tá? Sempre de maneira conectada com a vaga e com a empresa. Depois disso, se preparem para falar por que você quer fazer a transição, né? O que é o nosso tema aqui, da academia para o mercado de trabalho. Prepare-se para quebrar a objeção. Nossa, mas você tem muita experiência acadêmica. Por que você quer vir para cá? Quais que são seus diferenciais, seus pontos fortes? E para responder perguntas situacionais. Então, deixa uma tarefa de casa para todo mundo. Pense no seu maior desafio superado. Qual o seu grande momento de orgulho na sua carreira acadêmica? É um momento em que você teve que resolver algum conflito, algum problema, um exemplo de alguma situação de liderança. São histórias muito importantes para contar, para exemplificar, para mostrar o que você estava trabalhando na academia. De questão de vocabulário, vamos fazer algumas trocas de palavras. Então, troca pesquisa acadêmica por pesquisa científica, por pesquisa e desenvolvimento. Troca planejamento da pesquisa por gestão de projetos. Eu fui responsável por gerenciar o projeto. Troca orientação de alunos por liderança, supervisão de profissionais, de equipes. Então, a gente precisa trocar alguns vocabulários que são mais acadêmicos para falar essa linguagem do mercado na entrevista. E volta para aquela orientação. A entrevista é sobre quem?
Quem vai ser a pessoa contratada? É você. Então, é o momento de você falar sobre você. Então, é uma nova forma de se comunicar. Você não vai falar só sobre a pesquisa. Cuidado para não começar a explicar a pesquisa detalhadamente e esquecer de você. Qual que era o seu papel nessa pesquisa? A pessoa recrutadora, ela não quer saber a fundo o objeto de pesquisa, detalhadamente, os métodos. Tema, grande objetivo da pesquisa, qual que era o meu papel, qual o resultado, como que isso me diferencia para essa posição. É isso na entrevista. Então, muito importante cuidar com essa forma de comunicar. Não peçam desculpa, não peçam primeira oportunidade, vocês não estão começando do zero. Falem em primeira pessoa, há um vício de linguagem grande na academia de falar em terceira pessoa. Nós fizemos, a gente fez, nós desenvolvemos, Uhum. pensando muito na figura orientadora, e a entrevista é sobre você. Então, assim, eu desenvolvi com o apoio da minha liderança. Eu desenvolvi em conjunto com outros 5 pesquisadores. Mas qual era o meu papel? Volto para essa questão, para você. E só fale sobre aquilo que você não sabe se você for questionado sobre isso. Há uma tendência grande também de começar a se explicar e falar sobre o que não sabe. E não, é o momento de você falar sobre suas competências e suas habilidades. Então, no tempo que a gente tem aqui hoje, essas são as primeiras orientações para esse preparo. Não, muito legal. E a gente está chegando no fim aqui do nosso, já Uhum, ultrapassamos um pouquinho o tempo. Eu quero primeiro só lembrar o pessoal também, a gente vai deixar no chat o link da matéria que a gente fez com a Jaqueline, com conselhos, né, para transição de carreira, um material super legal. sim. Vocês podem consultar como complemento aqui a essa live. E infelizmente, né, o nosso tempo chegou ao fim aqui, mas, enfim, essa foi uma oportunidade muito bacana, né, para a gente refletir sobre como cada pesquisador pode reinventar a sua carreira fora da academia, sem abrir mão da formação e da experiência. Jaqueline, muito obrigado pela troca, pelas suas contribuições. Obrigado, foi um prazer ter você Eu que aqui. agradeço, foi incrível. Fico à disposição para próximas oportunidades. E deixo o convite para o pessoal também acompanhar as minhas redes. Então, lá no Instagram, Pesquisadora de Impacto, e no LinkedIn, Jaqueline Ribas. Podem se conectar comigo e fazer o network e já colocar a tarefa de casa aí em ação. Perfeito, obrigado, Obrigada, viu? Jaqueline. Queria lembrar que todas as informações sobre o Science Arena estão no site sciencearena.org e que a gente vai continuar essa série de encontros ao longo do semestre, sempre trazendo temas relevantes para a comunidade científica. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje, boa noite e até a próxima.